Bom, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo, à nossa revisão de direito empresarial para essa prova da AGU, das carreiras de procurador federal, PFN. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de crédito, quais são as dicas finais sobre tipos de crédito. Vamos começar, então, nosso estudo sobre tipos de crédito, tratando da seguinte questão. Em primeiro lugar, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre a questão do endosso, que é endosso mandato, que é um endosso que nós vamos ter, portanto, uma hipótese em que a gente tem classificado como endosso impróprio. O endosso próprio é chamado de endosso translativo. O endosso impróprio, nós temos duas modalidades, o endosso mandato e o endosso calção. Então, vamos lá. O endosso translativo, o próprio, é aquele em que o endossante transfere para o endossatário não apenas a cártula, mas também o direito cambiário que ali está inscrito naquele título. No endosso impróprio, por exemplo, no chamado endosso mandato, o endossante ele vai transferir a cártula para o endossatário, mas ele não irá transferir o direito cambiário que ali está inscrito. Então, a gente tem que lembrar que no endosso impróprio, no caso, o endosso mandato, o endossante ele vai outorgar um mandato ao endossatário. Então, o endossante será chamado de endossante mandante e o endossatário de endossatário mandatário. E aí a gente tem que ficar atento, porque no caso de endosso mandato, o endossante mandante continua sendo o titular do crédito. Ele apenas transfere a cártula para o endossatário mandatário para que ele possa fazer a cobrança. Então, a gente tem que lembrar que a morte ou a incapacidade do endossante, no caso de endosso mandato, não vai gerar a extinção do mandato. No Código Civil, o 682 diz que no contrato de mandato, havendo a morte ou incapacidade de qualquer das partes, nós teríamos a extinção do mandato. Só que essa regra não se aplica quando houver um endosso de mandato. Porque no endosso de mandato a gente tem regra própria, tanto na Lei Uniforme de Genebra, como também na Lei do Cheque, e assim também acontece no Código Civil. Ou seja, a morte ou incapacidade do endossante não afasta a possibilidade do endossatário cumprir esse mandato. Depois ele vai prestar contas para os sucessores desse endossante que faleceu ou para o representante desse endossante que se tornou incapaz. Também a gente tem que estar atento sobre esse aspecto de endosso próprio e endosso impróprio, com duas súmulas que caem bastante, a súmula 475 e a súmula 476. A 475 diz que o endossante ele responde pelos danos decorrentes do protesto indevido quando nós tivermos um endosso translativo. Então, responde, aliás, endossante não, perdão, endossatário. Responde pelos danos decorrentes do protesto indevido o endossatário, quando for o endosso translativo. Por que o endossatário vai responder pelo protesto indevido se houver um endosso translativo? Porque, nesse caso, ele é o titular do crédito. O endossante transferiu para o endossatário a titularidade desse crédito, logo, ele vai responder caso ocorra um protesto indevido. Ele tem ação regressiva, mas ele vai responder perante aquela pessoa que se sentiu lesada por esses danos que experimentou pelo protesto indevido. Agora, na súmula 476, nós temos um endosso impróprio. O endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. Então, no caso da súmula 476, a gente tem um endosso mandato, que é o endosso impróprio.
Então, nesse caso, quem responde, a princípio, pelo protesto devido é o endossante, porque ele continua sendo titular do crédito, a não ser que fique demonstrado que o endossatário ele excedeu os seus poderes de mandatário. Aí ele passa a responder. Também é sempre importante lembrar a figura do aval parcial, que no Código Civil é proibido. Então, o Código Civil proíbe o aval parcial. Mas o aval parcial ele é autorizado expressamente pelo artigo 30 do Decreto 57.66366, que é o decreto que introduziu a Lei Uniforme de Genebra no Brasil. Então, para letra de câmbio, nota promissória, eu posso ter o aval parcial. E também na lei do cheque, artigo 29 da Lei 735785. Então, para os títulos que têm lei especial, eu posso ter o aval parcial. Só no Código Civil que é proibido. Outra questão também que também exige esse conhecimento é a necessidade ou não da autorização da outorga conjugal no aval. É preciso que o cônjuge autorize a prestação de aval. Então, vejam, olha, conforme o entendimento do STJ, o artigo 1647.3 do Código Civil somente será aplicável para os títulos que sejam considerados atípicos. Os títulos atípicos são aqueles regidos pelo Código Civil. Então, se o título de crédito for regido pelo Código Civil, então, neste caso, a depender, evidentemente, do regime matrimonial de bens, por exemplo, no caso, uma comunhão universal de bens. Então, se é um título de crédito regido pelo Código Civil, título atípico, neste caso, se nós temos o avalista casado pelo regime da comunhão universal de bens, ele precisa da outorga conjugal para prestar aval. Por quê? Porque se trata de um título atípico, e aí a gente tem que aplicar o 1647.3, e porque ele é casado pelo regime da comunhão universal de bens. Agora, e se fosse uma nota promissória? Uma pessoa casada pelo regime da comunhão universal de bens pode prestar aval numa nota promissória sem o consentimento do outro cônjuge? Pode. Porque nos títulos típicos, títulos que têm lei especial, a outorga conjugal não é exigida. Então, pode prestar aval, e esse aval ele é válido, ele é eficaz, mesmo que nós tenhamos um cenário em que a pessoa, que é o avalista, esteja casada pelo regime da comunhão universal de bens. Então, mesmo sendo casado pelo regime da comunhão universal de bens, nós vamos dispensar a outorga conjugal quando for um título típico, exigido por lei especial. Então, numa nota promissória, uma letra de câmbio, uma duplicata, no cheque, eu não preciso exigir a autorização do outro cônjuge para que nós tenhamos um aval prestado por pessoa casada. Agora, tem um problema. Se A e B são casados pela comunhão universal e o A prestou o aval sem autorização de B, numa nota promissória, isso é válido. Ele não precisava dessa autorização, esse aval é válido e eficaz. Só que tem uma questão. Eu não posso, como credor, ingressar na meação do B que não autorizou, a não ser que esse credor demonstre que o B se beneficiou de alguma maneira, trouxe alguma vantagem para o B, esse aval que foi prestado por A. Então, cuidado com isso. Também é importante lembrar de algumas súmulas em matérias de título de crédito, como, por exemplo, a súmula 387, que permite que o título de crédito seja completado em razão de lacunas, omissões, espaços em branco pelo portador de boa-fé. Então, a cambial emitida ou aceita comissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Antes da cobrança ou do protesto. Súmula 504 do STJ, também é importante, medida em que diz que o prazo para se ajuizar uma ação monitória em razão de uma nota promissória sem força executiva é de 5 anos,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Então, cuidado, nota promissória, são 5 anos para a ação monitória, contados do dia seguinte ao vencimento do título. A súmula 531 do STJ, por sua vez, diz que a ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente dispensa a menção do negócio jurídico subjacente à emissão da carta. E a súmula 503, por sua vez, diz que o prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente do cheque sem força executiva também é de 5 anos, só que a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na carta. Guardem essa parte final. Tanto a súmula 503 como a 504, elas caem com muita frequência. Também devemos aqui lembrar o informativo 671 do STJ. Então, se perguntarem jurisprudência, é importante lembrar que, nesse informativo, o destaque foi o seguinte: diante da divergência entre as expressões numérica e, por extenso, da data de vencimento da nota promissória, ou seja, não é aquela questão de não ter data de vencimento. Pelo contrário, tem pluralidade de datas de vencimento. E são diferentes. Uma grafada por uma expressão numérica e outra por extenso. Então, qual que vai prevalecer? Se eu tenho pluralidade de datas de vencimento distintas na nota promissória, qual é a data que deve prevalecer? A por extenso ou a por escrito? A resposta é: sempre vai prevalecer aquela que seja a segunda e mais futura data de vencimento. Então, não prevalece por ser extenso. O extenso não prevalece sobre o número. Aqui, a questão não é de valor, a questão é de data de vencimento. E a Lei Uniforme de Genebra não tratou desse ponto. Então, não há uma regra expressa nesse sentido. Então, o STJ, terceira turma, entendeu que sempre deve-se extrair a vontade do emitente no sentido de trazer uma data que esteja a mais futura do vencimento. Então, se eu tenho uma data por extenso que seja 1º de maio de 2023 e a outra data é um número 20 de dezembro de 2023, a data que vai prevalecer de vencimento é 20 de dezembro de 2023, mesmo sendo uma expressão numérica. Por extenso não prevalece por ser por extenso. Sempre vai prevalecer a que for a mais futura data de vencimento. Também é interessante aqui a gente lembrar que lá na lei de protestos, artigo 1º, parágrafo único, nós temos a possibilidade do protesto da certidão de dívida ativa, seja da União, dos estados, federal, municípios, das autarquias e fundações respectivas. Então, eu posso protestar uma certidão de dívida ativa. E é interessante que a jurisprudência do STJ diz, inclusive, que não há a necessidade de ter uma lei local, por exemplo, para autorizar o protesto de uma certidão de dívida ativa do município ou do estado. Não é preciso uma lei especial, lei municipal e estadual, porque a lei federal, a lei 9492/97, já autoriza o protesto da certidão de dívida ativa. No detalhe, a jurisprudência do STJ também diz que é possível a realização desse protesto mesmo antes da inclusão do parágrafo único, porque o parágrafo único do artigo 1º, que fala exatamente o que você está vendo, foi incluído em 2012. Só que mesmo antes de 2012, ou seja, desde 97, mesmo não existindo esse parágrafo único, já era possível o protesto da certidão de dívida ativa, protesto da CDA. Contratos empresariais é o nosso quarto tema. E aí a gente tem que ficar atento com alguns contratos. Claro, a gente está fazendo aqui algumas apostas, né? Então, por exemplo, no contrato de leasing, nós temos o artigo 7º, que é um artigo interessante para provas objetivas. O artigo 7º diz que o leasing
tem que ter um prazo mínimo de arrendamento. Os contratos devem ter um prazo mínimo de arrendamento. Artigo 7º da Resolução 4977 de 2021. E qual é o prazo mínimo de duração de um contrato de lease? A resposta é, mais uma vez, depende. Depende, primeiro, saber se é um leasing financeiro ou se trata de um leasing operacional. No 7º inciso 2º, se o arrendamento mercantil ele for operacional, o prazo de duração mínima será sempre de 90 dias. Agora, se for um leasing financeiro, depende, porque pode ser um prazo mínimo de 2 anos ou pode ser um prazo mínimo de 3 anos de duração do leasing. No leasing financeiro, vai ser levado em consideração para fins de estabelecimento de prazo mínimo de duração do contrato, se nós temos um bem que é objeto desse contrato, cuja vida útil seja igual ou inferior a 5 anos. Então, o prazo vai ser de 2 anos no mínimo, tem que ter duração de 2 anos no mínimo, se o bem objeto desse contrato tiver uma vida útil igual ou inferior a 5 anos. Agora, se tiver um prazo de vida útil que seja superior a 5 anos, aí nós vamos ter o prazo mínimo de duração de 3 anos. Veja que esse prazo de duração de vida útil do bem é fruto da publicação de uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil tem uma instrução normativa cujo anexo 3 estabelece esse prazo de vida útil do bem. Por exemplo, normalmente, veículo automotor normalmente tem um prazo de 5 anos. Então, veículo, um carro, normalmente são 5 anos. Então, se são 5 anos, não ultrapassa 5 anos, então você já sabe que vai ter que durar pelo menos 24 meses. E por que isso é muito importante? Por conta do parágrafo único. Caso a opção de compra seja exercida antes de decorrer do respectivo prazo mínimo estabelecido no caput, a operação será considerada como de compra e venda a prazo. E aí a gente tem uma questão importante aqui, porque nós temos a Lei 6.099, que é uma lei de 74, que trata do leasing financeiro. E nesta lei nós temos um benefício tributário para no caso de um arrendamento mercantil financeiro, cujo arrendatário seja uma pessoa jurídica. Então, se tiver um leasing financeiro e o arrendatário for uma pessoa jurídica, esse custo que é gerado por esse contrato de arrendamento mercantil pode ser considerado uma despesa operacional e aí isso gera, né, um abatimento do imposto de renda. Então, nós temos, portanto, todo o interesse da Fazenda, PFN, obviamente, tem muito interesse nisso, porque se o contrato não for de leasing, então não cabe esse benefício. E se foi usufruído desse benefício, tem que cobrar a sua devolução, né? Então, muitas vezes, a Fazenda Nacional ela tenta descaracterizar o contrato de leasing para fazer incidir um imposto de renda, né? Então, tem que ter muito cuidado. No leasing financeiro, eu posso ter esse benefício tributário, tá? Fruto da Lei 6.099/74, quando for o arrendatário for uma pessoa jurídica e for leasing financeiro. Então, pode deduzir como despesa operacional. Só que, se ele faz a opção de compra antes do prazo mínimo de duração do contrato, o contrato passa a ser um contrato de compra e venda. Aí não teria esse benefício tributário. Então, por isso que esse slide é tão importante na prática da PFN.
Também, ó, outra questão importante, jurisprudência do STJ permite que, se houver uma reintegração de posse num contrato de arrendamento mercantil, foi ajuizada uma ação de reintegração de posse. Você pretende integração de posse daquele bem que é objeto do arrendamento mercantil. Mas vamos supor que esse bem não tenha sido localizado. Então, a questão é, eu posso pedir a conversão dessa ação de reintegração de posse em ação de execução, como acontece, por exemplo, uma alienação fiduciária, cuja busca e apreensão também é infrutífera, como diz o artigo 4º do DL 911/69. Então, o STJ diz, a terceira turma diz que sim, que eu posso, né, ter a conversão do pedido de reintegração de posse em ação de execução, valendo da regra do artigo 4º, por analogia. Então, a Lei 13.043 de 2014 alterou regras do DL 911/69, que autoriza a aplicação das normas procedimentais que são previstas para alienação fiduciária nos casos de reintegração de posse de veículo automotor cujas regras estejam balizadas na 6.099/74. Então, nós temos, portanto, essa regra aqui importante também. Essa decisão importante. Também, ainda sobre o leasing, súmula 293, a cobrança antecipada do valor residual garantido, o VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil para compra e venda. Súmula 369, no contrato de arrendamento mercantil, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituir em mora. Cuidado com essa súmula. E a súmula 564, no caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados. Então, um exemplo. Vamos supor que a gente tem um contrato de leasing de um veículo automotor e que foi celebrado por 36 meses e nós tivemos apenas 20 parcelas pagas. O carro foi reintegrado ao arrendador, foi devolvido ao arrendador, e agora o arrendatário quer saber se ele tem direito à devolução do VRG que ele pagou, porque nas parcelas mensais ele está pagando o VRG e também o valor de locação desse bem. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que o VRG só pode ser cobrado, valor residual garantido, nos leasings que são financeiros, como no caso aqui. Então, logo no início do contrato, você vai dizer qual é o valor do VRG contratado. No nosso exemplo, será de R$100 mil. Então, esse é o valor da dívida. Agora, vamos aqui analisar que nessas 20 parcelas, nós tivemos a soma do VRG antecipado de R$55 mil. R$55 mil. Esse valor, esse veículo foi objeto de venda e na venda desse veículo nós conseguimos R$65 mil. A soma do valor total das parcelas, das 20 parcelas pagas a título de VRG com o valor da venda do veículo, nós tivemos aqui nessa soma o resultado de R$120 mil. Então, R$120 mil, sendo que o valor residual garantido foi de R$100 mil. Então, em tese, teria que devolver R$20 mil para o arrendatário. Só que o contrato pode prever outras despesas ou encargos. Então, se estipulado expressamente, vamos supor que o valor deu 5 mil, nós teríamos, então, que devolver para ele 120 menos 105, nós teríamos que devolver para ele R$15 mil. E se o valor da soma das parcelas pagas com o valor da venda do veículo, né, e nós tivéssemos, por exemplo, né, a soma do valor das parcelas pagas com o valor da venda do veículo fosse aqui não 120, mas fosse,
por exemplo, R$ 90.000. Então, se fosse 90 mil, não ia ter que devolver nada para o arrendatário. Na verdade, ele ia continuar devendo, porque ele precisa devolver 105. Se ele só pagou 55 a título de VRG e a venda do carro foi de 65, então nós tivemos ali um valor de 120 no nosso exemplo. Mas se fosse 90 mil, por exemplo, 90 mil ele não teria alcançado, né, o mínimo necessário para que ele devolva, para que ele tenha o direito à devolução. Na verdade, se fosse aqui 90 mil, se esse valor fosse de 90 mil, vamos supor, 90 mil e não de 120, vamos supor que a gente tivesse aqui o valor de 90 mil. Tá? Aí, nesse caso, nós teríamos que fazer com que o arrendatário pagasse a diferença. Então, seria bem diferente desse cenário. Bom, também sobre contratos empresariais, é importante a gente falar sobre o ponto pertinente ao factoring. Então, no caso de contratos de factoring, a gente tem que ter atenção com o seguinte: quando a gente trata do factoring, a gente deve recordar que o factoring ele pode ser um factoring convencional. O factoring convencional é o que normalmente a gente tem na prática, que é aquela hipótese em que o fatorizador apenas compra títulos de crédito que têm um vencimento futuro do fatorizado. Então, o fatorizado, por exemplo, a loja vendeu para um cliente e esse cliente pagou pela mercadoria que comprou nessa loja com um cheque pós-datado para daqui a 90 dias. Essa loja pode pegar esse cheque e negociar com o fatorizador. E aí vai receber o valor do cheque menos uma quantia que vai ser fruto do deságio. Mas vai receber imediatamente. O fatorizador vai esperar o dia do vencimento para cobrar desse cliente. Então, o risco é todo do fatorizador de inadimplemento, porque ele, inclusive, não tem ação regressiva por mero inadimplemento, não tem ação regressiva contra o fatorizado. E aí, veja que esse é o factoring convencional, quando o fatorizador apenas compra títulos de crédito com vencimento futuro. Nesse caso, como não é aplicada nenhuma técnica de gestão, de administração, não precisa estar inscrito no Conselho Regional de Administração. Agora, se por acaso o contrato social tiver escrito que, além disso, essa fatorizadora ela tem a possibilidade de realizar aquilo que a gente chama de factoring trustee, que é quando ele administra contas a pagar e a receber da fatorizada, seleciona, aplica técnicas de gestão mercadológica, aí, nesse caso, nós temos um factoring trustee, supera o simples factoring convencional. Quando você aplica técnicas de gestão, contas a pagar, de administração, aí essa fatorizadora precisa ser inscrita no Conselho Regional de Administração. Outro ponto importante também, uma sociedade de factoring, ela pode celebrar contrato de mútuo federatício, que é um mútuo mercantil. Ela pode celebrar mútuo mercantil. Então, embora não constitua instituição financeira, não é vedado à sociedade empresária de factoring celebrar contratos de mútuo federatício. Só que, como ela não é instituição financeira, ela tem que respeitar os limites da cobrança de encargos. Então, a instituição financeira não está sujeita a esse limite, não está sujeita ao 596, não está escrito, não, 591, né? Não está também sujeita ao 406 do Código Civil. Então, não tem as limitações da cobrança dos encargos. Já quem não é instituição financeira pode emprestar dinheiro. Pessoa física pode emprestar dinheiro cobrando juros, encargos, mas não pode ofender a lei da usura, não pode ofender o 591 e nem o artigo 406 do Código Civil. Então, essa é a ideia. Também é importante aqui lembrar sobre contratos empresariais do informativo 769 também,
que diz o seguinte: no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto 911/69, compete ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com alienação. Então, consolidou a propriedade, ele tem que promover a venda do bem e também tem que prestar contas sobre o valor auferido com essa alienação. Então, muito cuidado com isso. Feito? Bom, em razão do tempo, vou fazer um pequeno adicional, um bloco extra, para a gente fechar as nossas dicas com a parte que envolve a Lei 11.101 de 2000. Então, eu volto para um terceiro bloco final para a gente arrematar a nossa revisão com a Lei 11.031 de 2005.